Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 21 de setembro. O Bovespa apresentou aqui uma boa alta de 1,14%, um pregão que começou abrindo aqui, superando essa resistência aqui do triângulo simétrico, rompe para cima, mas não consegue fechar acima e gera nova máxima. Depois disso, volta para baixo, testando aqui essa linha de tendência de alta do triângulo simétrico, não consegue fechar abaixo e fazer nova mínima, mas perdeu a mínima do pregão anterior, enfim, rompe para cima em termos de oscilação, rompe para baixo, não consegue dar sequência, e nesse candle aqui o Ibov conseguiu fechar acima e gerar nova máxima, trazendo aí um significado um pouco mais relevante para poder gerar ali um fechamento positivo. Fechou bem e reduzindo assim, dentro do que eu já tinha comentado na última videoanálise, reduzindo assim a probabilidade de montar aqui um pivô de baixa, que seria a perda da mínima desse fundo. Então quando eu falo redução é que não se afastou completamente dessa possibilidade, até porque foi um rompimento e é comum a gente ver a mudança da direção aí de um determinado rompimento no pregão seguinte. Logo, se fizer algo nesse sentido aqui, gera um movimento forte para baixo, um pregão forte para baixo, voltando até para baixo da mínima do pregão anterior, gerando sinal de falso rompimento, aí sim volta a aumentar essa probabilidade de se ter um pivô de baixa, consequentemente estabelecer uma tendência de baixa. Neste momento, dentro do que o Ibov fez, vai apontando para suas próximas resistências, a imediata aqui por volta dos 58.600 pontos, e mais acima a gente pode falar na casa dos 59.000 até os 59.400 pontos, seriam os dois níveis que eu vejo com maior relevância. Esse aqui, que eu já acabei de mencionar, e esse outro aqui passando por essa região onde ficou parado ali de um determinado período. Na sequência, vamos falar de PTR4, visto que não cheguei a recomendar operações no pregão de hoje no mini índice. Na Petro a gente teve um dia de alta, 1,19%, movimento aqui para cima, ainda de maneira mais fraca, até pelo G60 o movimento está mais travado neste momento. Desta forma, se o ativo gerar alguma sinalização de força aqui, perdendo a mínima do pregão de hoje, me chamaria a atenção de abrir uma venda de topo descendente em cima desse ativo. Então essa seria uma alternativa aí a partir do próximo pregão, se voltar a trabalhar aí para baixo dos R$ 3,40, dentro até do que eu comentei no Ibovespa. Se algo acontecer no mercado nesse sentido, de reversão dessa perspectiva, dessa expectativa que o mercado gerou em cima da decisão do Fed, em cima do pregão de hoje, seria essa alternativa, uma das alternativas, pensando na ponta vendedora. Na Vale 5, dia de forte alta. Então nós tivemos aqui, lembrando só em relação ao Ibovespa, foi o dia onde depois que o mercado ganhou bastante força depois que o Fed gerou aí a decisão, e logo depois que gerou a decisão ainda veio forte para baixo, mas ganhou bastante força para cima na última 1h30 de pregão. Depois então vamos aqui para Vale 5. Vale 5 já abriu forte para cima, gerando praticamente 3% aqui para cima já na abertura, um forte gap de baixa e termina fechando na máxima do dia, acima de um gap de baixa. Então é um ativo que pelo semanal a gente já observa que inicia a formação de um fundo ascendente, isso é algo positivo, e aqui pelo gráfico diário essa sinalização, essa força apresentada no pregão de hoje reduz a chance de continuidade dessa tendência de baixa, logicamente aumentando a probabilidade de poder mudar a sua tendência de baixa para uma tendência de alta. Por este motivo, ficaria atento mais para swing trade nesse papel na ponta compradora após algum movimento de recuo aqui do gráfico diário deste atual movimento de subida, que ganhou força justamente neste pregão. Depois disso temos aqui para falar das ações aqui que a gente chegou a entrar até sair da posição, recomendar ou mesmo saída. A BBDC4 foi uma recomendação que eu fiz, isso depois da decisão do Fed, ou seja, depois das 15 horas. O ativo antes disso já tinha rompido também para cima, assim como aconteceu com o Ibovespa, rompeu aqui para cima. Depois volta aqui para baixo, perde aqui uma certa linha de tendência, mas não fecha para baixo. Na verdade, perdeu até a mínima do pregão anterior. Meu objetivo em cima desse papel era mais para buscar venda se perdesse essa mínima. Já tinha feito isso antes do Fed. Depois do Fed, o ativo foi lá em cima, voltou aqui, quando vai lá em cima, acima dos 28,77, que é essa resistência aqui, quando vai acima dos 28,77 e volta aqui para baixo, eu passei a recomendação de compra se perdesse a mínima do pregão anterior novamente. Então, olhando aqui para o gráfico 10 minutos, vai ficar claro. Isso aqui foi o momento da divulgação, a decisão do Fed, veio forte para cima e depois vai forte para baixo. Nesse momento, aciona a venda que eu já tinha recomendado, em 28,33, só que o mercado reverte completamente para cima, mesmo depois desse movimento subido e uma força que aparentava buscar a perda aqui dessa mínima também do dia.
o mercado reverteu completamente para cima. Quando retorna para cima dos 28,77, já aciona aí a minha possível saída dessa operação. Foi essa a minha decisão então de saída, porque voltou para cima do nível que não deveria mais ter voltado depois de ter perdido novamente a mínima do pregão anterior. Então encerrei essa posição antecipadamente, apresentando aqui uma perda de 1,59% na operação e no capital total uma redução de 0,26%. A outra operação que eu encerrei também, foi uma operação também na ponta vendedora, foi a BRML3. Essa foi encerrada logo no início do pregão. O ativo ganhou bastante força, voltou para cima daquele patamar que eu já tinha citado, por volta dos R$ 12,40, chega a oscilar um centavo acima, e na hora que faz isso, e com o ganho de força que eu estava vendo logo no início da primeira hora de pregão, eu opto por encerrar logo na sequência, inclusive até com um pequeno recuo que ela deu depois de ter oscilado acima dos 12,41. Depois ganhou bastante força para cima a BRML3. Essa operação apresentou então uma perda de 1,31% e isso trouxe uma redução do capital total de 0,20%. Depois disso, cheguei a recomendar compra aqui na CROT 3, só que essa compra não foi acionada. No gráfico diário da CROT 3, a gente pode ver que o ativo gera aqui um movimento forte para cima, anulando sua tendência de baixo, vem aqui para baixo, gera aqui já um rompimento, um pivô de alta, mas fica travado ali numa resistência, então faz um movimento de recuo aqui novamente. Se ela conseguisse romper os R$ 15,39 no pregão já de hoje, ela acionaria essa entrada, não chegou a fazer isso. Então fica mais aí para o próximo pregão, vou acompanhar a abertura do próximo pregão. Se conseguir fazer isso, ficaria ainda mais para a ponta compradora em cima de CROT 3. E por último, GGBR4. GGBR4 apresentou aqui um bom candle de alta de 5,66%. O ativo está em tendência de baixa, mas com essa possibilidade de reversão também dessa tendência. Já começou bem esse movimento de subida. Eu ficaria atento ali para um possível recuo que possa vir a apresentar no início do próximo pregão, tentando buscar uma compra, tentando pegar uma parte, com o objetivo, na realidade, de pegar uma parte desse movimento aí de subida que ela pode vir a testar essa região de fundo anterior, primeiramente com a resistência ali por volta de R$ 8,90 a R$ 9,00, número redondo, e depois torna-se um pouco mais relevante na faixa dos R$ 9,11 na GGBR4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.